CETESPO 2019, nós continuamos acompanhando os painéis que estão acontecendo aqui na Expo e um dos painéis que acabou de acontecer foi sobre mídias sociais e que vai muito além da audiência. Eu vou conversar agora com a analista de dados, Luciana Marilac. Luciana, prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Luciana, para começar, eu queria que você explicasse o que são os dados, por que eles estão importantes e por que eles estão em ascensão nesse momento. A gente brinca que antes a publicidade ela era decidida com chopps e cigarros no bar, né? Ah, fechei um comercial de 1 milhão. E hoje a gente não fecha nenhum contrato sem um gráfico. Então as coisas foram de cerveja para um Excel da vida. Hoje todo mundo está orientado a dados, então acredito que com o avanço das tecnologias, com a possibilidade de mensurar, de trazer esses dados e transformar esses dados em informações, hoje está todo mundo orientado a dados, né? Então é uma profissão, o cientista de dados está crescendo, ele está participando e hoje a possibilidade de mensurar é o que avançou esse tema aí em toda, principalmente na televisão, na internet. A gente não toma mais nenhuma decisão por impulso, né? Agora não é mais horário nobre da televisão, agora é onde a gente converte mais. É uma mudança bastante significativa, né? E como os dados, eles podem auxiliar na tomada de políticas públicas, por exemplo, na decisão de algumas políticas públicas, eles podem auxiliar nesse sentido? Acho que a política brasileira é uma prova viva disso, né? Hoje a gente tem uma política muito polêmica e que decide uma coisa e as redes sociais decidem outra, né? E a gente vê um pouco das decisões sendo mudadas. E isso acontece diariamente, tanto no cenário político como de empresas e de marcas, né? Hoje a gente, mesmo se você não quiser ouvir, né, a pessoa que votou em você, ou se você não quiser ouvir o seu consumidor, eles gritam mais alto. Então, a quantidade de redes sociais que a gente pode gritar alguma coisa que, né, você defendeu uma ideia, ela é muito maior do que uma marca, do que um político. Então, acredito que a tecnologia e toda essa convergência, né, da comunicação multitelas trouxe esse cenário que é um pouco caótico, mas ele deixa de ser caótico se você está mensurando, se você tem os dados para te orientar aonde que você vai olhar. Luciana, e um dos temas que estão em muita evidência, né, é a desinformação, que desde 2017, né, foi considerada fake news, né, foi considerada a palavra do ano. E os dados, eles podem influenciar tanto para combater quanto para impulsionar a desinformação e esse cenário de fake news, que infelizmente acaba assolando as redes sociais? Olha, essa semana num grupo de família, falei sobre fake news e eu vou repetir o que eu disse. Eu não tenho televisão em casa, né? Então eu só tenho Smart TV, então eu não tenho canais abertos e nem canais fechados já faz muitos anos. Eu não assisto telejornal, eu parei até de assistir, de ler jornais na internet. Como cientista de dados, eu busco cientistas. Então, eu busco biólogos, eu busco pessoas especialistas, né? Eu tinha falado de especialidades. Eu busco a pessoa especialista naquilo. Então, a gente está com uma polêmica agora da floresta. Vou buscar informações científicas que automaticamente vão me trazer dados para dizer se aquilo é ou não, porque tá difícil da gente confiar, né? Porque cada um fala uma coisa diferente. Então, mas é uma escolha minha, tá? Não acho que exista certo ou errado nesse tipo de escolha. Eu acredito que pela minha formação eu vou atrás de especialistas, mas aí cada um realmente faz a sua escolha. Bom, o ideal é que seria que todo mundo também fosse atrás de especialistas, né? Acho que todo mundo pode conviver junto, né? Os jornalistas, os tipos de jornais, os tipos de comunicação, que hoje a gente comunica de qualquer forma, junto com os cientistas. Então, o dia que a gente entender que todo mundo tem que conviver, né, juntos, a gente tem que transformar a comunicação numa coisa só, acho que a gente vai caminhar melhor. Tomara, né? Luciana, e um dos temas que está em alta são os algoritmos, né? E um dos palestrantes, inclusive, comentou sobre o uso de aplicativos de geolocalização. Você acha que é possível a gente fugir dos algoritmos e tomar as nossas próprias decisões, como ele defendeu? Eu gosto muito desse ponto. Tem uma comunidade muito forte de cientista de dados, né? Então, tem cada vez mais especialidades dentro de ciência de dados. Tem engenheiro de dados, arquiteto de dados, e aí tem de software. Aí eu comentei lá, tem o deep learning. Então, assim, é especialidade atrás de especialidade. A gente que estuda isso e que programa esses algoritmos, a gente não acredita que os algoritmos possam tomar decisões por nós. Eles direcionam, eles falam, olha, por aqui
você cai num buraco, por aqui tem mais 10 quilômetros para você andar. Quem decide se quer saltar no buraco ou se quer andar mais 10 quilômetros é quem está lendo o algoritmo. E é muito interessante, eu estive num grupo de... A gente se reúne às vezes, aí tem um grupo aqui em São Paulo, e nesse grupo a gente falou sobre... Hoje não existe nenhuma tecnologia que seja capaz de entender o sarcasmo, de entender alguns sentimentos tênues ali através de palavras, né? Principalmente que o brasileiro utiliza muito disso nas redes sociais. Então, de acordo com as tecnologias, a gente vê que isso talvez seja possível, talvez, daqui uns 30 anos. Então, assim, se a gente que desenvolve, né, não acredita nisso, eu acho que é muita polêmica sem dados, assim. É assustador o que os algoritmos podem fazer, mas quem toma a decisão é o ser humano e continua sendo o ser humano. Na nossa profissão, muita gente fica com medo de ficar desempregado. Eu falo, você só vai ficar desempregado se você deixar de tomar as suas próprias decisões, porque eu capturo os dados, eu leio aqueles dados, eu transformo eles em informação, o algoritmo me ajuda a clusterizar tudo isso, mas quem decide sou eu, porque se eu quiser pular num buraco, eu estou de paraquedas e quero ter uma emoção forte, né? Então, cada um toma a sua decisão por si próprio. Tá certo, Luciana. Muito obrigada e parabéns pela sua palestra. Obrigada. 7 Expo 2019. Continue acompanhando a nossa programação.